Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Karine Prevedelo, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Olá, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem. Karine, a sua tese recebeu o seguinte título: Televisões universitárias público-estatais no interior do Brasil. Um breve eco da pluralidade rumo à digitalização. Por que você decidiu, então, fazer essa pesquisa? Bom, Vanessa, em primeiro lugar, assim, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de voltar aqui à Unicinos. Para mim é não de certa forma, mas assim, de forma bastante abrangente, inclusive, é um momento assim, de emoção até, porque a minha tese envolveu todo um contexto pessoal e muito específico, né, na relação com o meu orientador, que é um grande pesquisador da nossa área no Brasil e que faleceu recentemente, né, e deixou uma lacuna nessa área bastante significativa, né, na nossa área de pesquisa, que é o professor Valério Britos, um professor que desenvolveu toda a sua carreira aqui na Unicinos, né, que tinha um trabalho, de fato, bastante importante, né, no estudo da democratização da comunicação, da democratização da televisão brasileira. Já tinha uma obra bibliográfica muito reconhecida, não só no país, mas internacionalmente. Era uma liderança da América Latina nessa área. Então, a finalização da minha tese tem muita relação com o momento pessoal do professor Valério, que foi muito difícil para todo mundo que trabalhou com ele. E voltar ao Unicinos me recorda toda essa trajetória, né, que também foi uma trajetória pessoal, no meu caso, de bastante dedicação e restrições assim de toda a ordem, né? Ao mesmo tempo caminhando com a trajetória profissional e pessoal no sentido da maternidade. Então, tem todas essas questões envolvidas ao mesmo tempo. A minha tese, que eu imagino que a gente vai referir durante todo o programa aqui, a minha tese ela surge de uma reorientação que eu mesma fiz em torno da minha trajetória de pesquisa. Eu já estudava, desde a época do mestrado, na linha da análise do discurso. A minha monografia de conclusão de curso já teve alguma relação com a análise do discurso. Na época, eu trabalhei a linguagem de um jornal alternativo de Santa Maria, na época da ditadura, que se chamava Artefato. Era uma publicação encartada num jornal de referência de Santa Maria, num jornal tradicional, o jornal A Razão, né, que tem quase 100 anos na cidade de circulação, e que era uma publicação que se assemelhava à dita imprensa alternativa da época da ditadura, uma imprensa travestida de cultural, né, e de diversificação, diversidade, digamos assim, para poder trabalhar também a crítica ao sistema político. Então, eu avaliei no Artefato as estratégias discursivas e as figuras de linguagem que eram usadas, principalmente através da metáfora e da alegoria, para fazer crítica ao regime político. Então, esse já foi o meu primeiro trabalho de iniciação científica, digamos assim, ainda na época da graduação, né, que tinha muita relação com a análise do discurso. Depois disso, eu trabalhei em redação, em TV, em jornal, né, logo depois de formada. Mas voltei para o estudo acadêmico, pela iniciação já na graduação, onde eu também fiz parte do Programa Especial de Treinamento, o PET, que existe nas universidades federais em todo o Brasil, e é um grupo bastante reconhecido também, bastante importante, no fomento à iniciação científica na graduação. Então, por ter participado do PET na época da graduação, isso já também estimulou, né, uma aproximação maior com a pós-graduação. Então, além da monografia, que já tinha, né, uma relação com uma área específica da pesquisa acadêmica, eu voltei à Universidade Federal de Santa Maria, onde eu me formei em jornalismo, para fazer parte da primeira turma de mestrado no programa de pós-graduação reconhecido lá na universidade. No ano de 2002, a universidade conseguiu reconhecer o seu programa de pós-graduação, 2004, corrigindo. E eu fiz parte, então, dessa primeira turma.
e desenvolvi a minha dissertação de mestrado avaliando o jornal Extra, que é um jornal popular do Rio de Janeiro, que na época dos anos 90, ele alcançou um dos mais altos índices de circulação nacional, em função de um boom do jornalismo popular, né, que inclusive inspirou o Diário Gaúcho, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, vinculado à RBS, um modelo que nos anos 90 teve muito sucesso, ainda no início dos anos 2000, e a dissertação, ela já na linha da monografia, ela avaliava de que forma a linguagem do jornal tratava os direitos sociais, os direitos daquele público a quem ele se dirigia, que era o público de fato mais de classe menos favorecida socialmente, as classes D e E, né, que eram as classes de público mais específico do jornal, de fato, a quem ele se dirigia. Então, de que forma o discurso do jornal construía a figura dos direitos daquela população. E como é que foi esse salto, então, para a tese e estudar a televisão universitária? Bom, pois então, eu estou tentando fazer aqui toda a recuperação da trajetória para te dizer que a escolha pelo objeto da tese foi uma certa ruptura com essa trajetória que já vinha muito alinhada à análise do discurso. Por eu ter trabalhado em televisão e na época da conclusão do mestrado já estar como servidora concursada na Universidade Federal de Santa Maria, dirigindo a televisão universitária, eu já sentia uma distância muito grande entre a prática profissional e entre o estudo acadêmico. Então, eu passei no doutorado na Unicinos, logo depois do mestrado, com um projeto de estudo na linha de prática jornalística, mas também conjugando a análise do discurso. E já vi aquilo muito distante, de fato, da prática que eu desenvolvia há algum tempo já ligada ao jornalismo. E senti a necessidade de vincular muito mais a minha realidade, a realidade onde eu estava inserida, que era uma televisão universitária pública dentro de uma universidade federal, o interesse público, a função pública dessas televisões. Comecei a amadurecer um objeto em torno disso. E apresentei para o doutorado ainda no primeiro ano, né, em que eu já tinha iniciado o doutorado, então apresentei essa minha inconformidade ou insatisfação para o próprio professor que queria me orientar, o que exigiu toda uma readequação, mesmo de orientador, de linha de pesquisa. Então, eu tive que mudar de linha de pesquisa, mudar de sequência de disciplinas, né, no primeiro ano do doutorado, e de orientador. Então, a partir daí, com uma orientação então, que passou justamente em função da minha inserção na televisão universitária, uma televisão ligada a uma universidade federal, investigar qual era o contexto, qual era o quadro das televisões ligadas a universidades públicas no Brasil, não só federais, mas também estaduais, que tivessem um núcleo de produção audiovisual, de que forma essas TVs estavam estruturadas para trabalhar um conteúdo diferenciado, um conteúdo de ligação regional, um conteúdo que representasse diversidade na programação audiovisual e que também tivesse potencial para representar um espaço alternativo dentro da convergência para a televisão digital no Brasil. Então, a gente está num contexto já de digitalização, que a época da tese estava previsto para 2016, agora isso já foi antecipado, 2015 devem iniciar as operações, devem ser suspensas as operações de televisão analógica e já iniciada. Claro, as TVs universitárias precisam se adequar a essa nova normativa. E as televisões também poderiam absorver um espaço ligado aos canais públicos que o próprio Sistema Brasileiro de Televisão Digital prevê, representando, então, um espaço de produção alternativa, de diversidade, sem vinculação com o compromisso comercial, econômico, que as TVs comerciais, que as TVs no espectro que hoje está organizado no Brasil representam. Então, a minha tese teve esse interesse, quer dizer, apresentou essa preocupação, e a partir daí a gente foi justamente investigar como as televisões universitárias ligadas a universidades federais estavam organizadas no Brasil e também desenvolver uma certa conceituação em torno do assunto, que é muito pouco estudado no país, que tem muito pouca bibliografia. E então, que representa um grande desafio, realmente, a gente vai querer saber mais daqui a pouquinho, tá Karine. bem. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.